Boa tarde. Vamos ver se o povo entra pra gente conversar hoje sobre consciência fonológica e o volume 1 no mundo da alfabetização. Olá! Oi, marido! Bem-vindo! Deixa eu chegar mais alguém. Deixa eu dar tempo pro povo chegar. Oi, Marci. Oi, Kelly. Vão pensando aí quem já chegou. O que é que vocês acham que é consciência fonológica? Tá bom? Quem tiver aí um insight, quem já viu isso em algum lugar, se quiser escrever aí pra mim, ia ser legal. Mas pensem aí, o que será que é consciência fonológica? Eu já soltei o material lá, eu já vi que algumas pessoas já acessaram e então por ali vai dar para ter uma ideia. Mas eu queria conversar um pouquinho antes com vocês o que é essa consciência fonológica e por que trabalhar ela, tá bom? Por que é importante. Oi, Vivi. Isaac, seu filho tem 3 meses, que belezinha. Dá para pegar do comecinho tudo, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ah, que bom que gosta. O que é consciência fonológica? Nunca ouvi falar, não sei o que é. Manda aí a letra N, pra ser rapidinho. Não sei o que é consciência fonológica. Esse material, ele tá demorando por vários motivos. Um, porque tá difícil de fazer mesmo. E outra, porque eu fiquei ruim um tempo ruim do braço, enfim. E aí eu diminuí a carga de trabalho. E aí tá demorando mais. Por isso que eu soltei agora esse primeiro volume pra acelerar aí pra quem tá esperando, né? Esse material já pode ir trabalhando. Aí hoje eu vou falar o que é consciência fonológica, por que trabalhar ela, vou mostrar o material e vou mostrar recursos de como você pode trabalhar consciência fonológica além do material, para agregar na sua aula e você ter um resultado melhor, tá bom? Já comecei a trabalhar consciência fonológica com a Larissa, ótimo. Aqui, ó, o Isaac falou, é a habilidade, ó, o pai do neném de 3 meses, é a habilidade que nós temos em manipular os sons da nossa língua. Exatamente, é essa a definição mesmo, Isaac. Então, quando a gente pensa na consciência fonológica, a gente está pensando em como a nossa língua funciona, né? Em como nós nos comunicamos. Então, nós falamos uma frase. Essa frase tem palavras, né? E a gente consegue manipular os sons dessa palavra, que são as sílabas, e por fim, os fonemas, né? Então, a consciência fonológica, ela é essa manipulação aqui, ó. Consciência fonológica é ter conhecimento dos fonemas, é um passo antes, na verdade, tá? Engloba. Então, imagina que isso aqui é a consciência fonológica, é um guarda-chuvão, tá? A consciência fonêmica, ela tá dentro desse guarda-chuva, tá? É um outro guarda-chuva que vai abranger uma outra segmentação, que vai trabalhar os fonemas, vai relacionar o som com a escrita. Essa é a consciência fonêmica. Então, a consciência fonêmica aqui, consciência fonológica aqui, tá? Ela é abrangente e é como se fosse a precursora, né? Ela vem primeiro. É muito interessante pensar nisso de precursor, porque quando a gente fala, né, de estrutura, né, de que precisa trabalhar uma sequência, qual é a sequência correta, a gente pula etapas às vezes, né? Então, a gente trabalhou, por exemplo, bastante ali nas vogais e nas consoantes, quem já fez essas 2 apostilas, muita literação, né? Então, por exemplo, o que é, né, que começa com o mesmo som, né? Tinha muito exercício assim, acha o que tá diferente, circula o som que você precisa encontrar, né? Então, qual dessas 3 figuras que tem esse som? Então, isso é a literação, que é uma das partes da consciência fonológica, né? Ali a gente já trabalhava também o som do fone em si, que é muito importante, e a letra, né? Tem
Algumas pessoas me perguntam, inclusive, sobre isso, eu vou tirar essa dúvida, talvez seja de mais alguém aqui, tá? Por que não fazer primeiro o som e depois mostrar a letra? Na verdade, tem algumas pesquisas, tem essas duas vertentes. Tem os que mostram só o som primeiro, não mostra letra nenhuma. E tem uns que já mostram essa relação, que é o meu caso, que eu prefiro trabalhar, de letra e grafema, né? Então, vai falar a letra A e esse aqui é o formato da letra A. E tem muitas pesquisas que corroboram com isso, que diz que é muito eficaz quando você faz essa relação, fonema e grafema, né? Então, não é que é errado não mostrar, né? Há essa vertente de que na primeira infância, ainda os menorzinhos, isso é interessante trabalhar o som, mas quando você relaciona, o processo se agiliza, porque é bem eficaz você relacionar os dois. Mas vamos lá, voltando à consciência fonológica, que antecede um pouquinho toda essa questão, vamos pensar assim, se uma criança tem dificuldade em leitura e escrita, ela vai fazer um acompanhamento. Provavelmente ela vai ver o fonoaudiólogo e o psicopedagogo, né? Ou um ou outro, ou os dois. Vocês têm alguma ideia do que é a primeira coisa que esses profissionais vão fazer com essa criança quando chega? Então, chega no consultório uma criança com dificuldade de leitura e escrita. O que esses profissionais fazem? Alguma sugestão? Já vou dizer porque eu não sei se está com delay. Eles vão aplicar um teste de consciência fonológica. Eles vão saber se essa criança consegue perceber o som. A consciência fonológica trabalha o som. Consciência fonêmica, que é aquele que está dentro do guarda-chuva, vai trabalhar grafema, né, com o fonema. Mas eles vão fazer primeiro um rastreio de como é a consciência fonológica dessa criança. Então, eles vão ver se essa criança sabe rimar, eles vão ver se essa criança sabe identificar qual o som inicial de cada palavra, né? Se ela identifica que período que ela tá, se ela sabe identificar o som das vogais que tem em cada sílaba. Isso tudo é trabalhado na consciência fonológica, que é esse primeiro passo agora, que é esse primeiro volume que eu tentei estruturar pra gente ter uma dinâmica ali mais sequencial, tá bom? Pra trabalhar. Eu vou ler um pouquinho aqui, eu acho, deixa eu ver. Eu fiz umas anotações porque achei umas pesquisas muito interessantes. Vão pensando aí, por que a gente lê tanto poema para as crianças, né? Pensa aí, por que a gente lê poema afinal? Porque é bonito, né? Para ter a beleza. Pode ser que isso ajude também, mas tem um pontinho a mais aí que talvez vocês descubram, mas vão pensando aí. Existe uma pesquisa, existem várias na verdade, mas uma especial que me chamou a atenção, de alguns estudiosos que fizeram um acompanhamento com 42 crianças de Juiz de Fora. Essa me chamou a atenção justamente porque é em português, é no Brasil, né? Então é na nossa realidade. Muitas são em inglês, o inglês tem mais fonemas, não são todas as sílabas que tem vogais, então muda um pouco a dinâmica. O resultado acaba sendo bem semelhante, mas eu vou falar dessa então porque é o nosso contexto. Eles fizeram esse acompanhamento com essas crianças de 5 e 6 anos elas tinham, tá? E aí, o que aconteceu com essas crianças? Eles rastrearam quais delas apresentaram ao longo do tempo dificuldade com leitura e com escrita, né? Então, eles fizeram acompanhamento, identificaram um grupo que tinha mais dificuldade do que o outro. E então eles aplicaram 2 testes, né? O primeiro de consciência fonológica, que é o nosso assunto aqui. E eles identificaram que as crianças que se saíam bem nos testes de consciência fonológica, que é a audição praticamente, né? De saber qual palavra vai rimar, qual começa inicial, eram as crianças que tinham mais desenvoltura na leitura, né? Enquanto que as crianças que não trabalharam na primeira infância, na educação infantil, a consciência fonológica, elas tinham muita dificuldade em desenvolver a leitura, apesar de terem sido alfabetizados pelo método fônico, né? Então, eles pegaram a segunda parte só, que é relacionar o som com o grafema, né? Mas a consciência fonológica não tiveram.
E eles apresentaram dificuldade de leitura e escrita depois. Olha que interessante. Então, é um bloco ali da alfabetização muito importante, que pode definir se essa criança vai ter sucesso na leitura ou não. Ou vai ser, né, a criança que vai ler com mais dificuldade, com mais sofrimento, né? Então, isso vai vir, ó, da estruturação desse primeiro passo que é da consciência fonológica. Então, por isso também eu quis fazer um volume só dedicado a isso, até pra gente conversar sobre isso, porque às vezes essas informações não chegam, né? Vamos lá. Sobre a poesia, exatamente, a Ramona falou aí atrás, né? Que trabalha muito rima. Por que as crianças gostam tanto das músicas rimadas, Galinha Pintadinha, né? Tal, quem tem acesso, as crianças memorizam e fica com aquilo na cabeça cantando. Por causa da questão da rima, né? Então, trabalha muito a rima, as crianças gostam muito, né? Tem uma outra pesquisa, inclusive, falando sobre isso, que eles acompanharam crianças também dessa mesma faixa etária, de 5 a 7 anos. Só que não era uma pesquisa pedagógica por si só, era uma pesquisa neurocientífica, tá? E aí, também, as crianças que tinham dificuldade com a leitura ou não. Então, eles iam estudar o cérebro da criança para ver se tinha o que diferenciava na estrutura do cérebro essa questão da educação fonológica antes da leitura, né? E acontece o seguinte, tem uma parte específica do cérebro, da parte esquerda, que eles chamam de massa branca. E quando a criança era muito exposta a exercícios de consciência fonológica, principalmente as rimas, elas tinham um desenvolvimento maior dessa massa branca, que ela se expande até os 7 anos, se não me engano, do que as outras. E, consequentemente, as outras apresentavam dificuldade em leitura e escrita. Olha que interessante, até físico, né? A exposição à rima, a questões da consciência fonológica, que antecede a alfabetização, né? É ali o passo, a porta de entrada para a alfabetização, tinha esse impacto físico nas crianças, no desenvolvimento cerebral que elas tinham. Muito interessante, né? Então, por isso é importante trabalhar poesia, né? Por que a gente fala, vai trabalhar poesia o tempo todo, não pode ser uma outra coisa? Por causa das rimas, por causa da sonoridade, por causa do jogo de palavras, para a criança aprender a manipular as palavras, né? É interessante a gente pensar o seguinte, principalmente quando a gente vai falar de rima, né? Algumas mães já devem estar pensando, nossa, meu filho não rima. Não, ele não consegue fazer essa relação, né, da palavra qual que rima, café, açúcar, né? Não tem não consegue rimar. Para que isso aconteça, a criança tem que ser exposta, né? Então, esse é o meu objetivo nesse primeiro volume. Ao decorrer do restante desse material de alfabetização que eu estou fazendo, a gente vai continuar trabalhando as questões da consciência fonológica, né? Então vai aparecer as sílabas, que é super importante, vai aparecer rima de novo, vai aparecer literação, enfim, conforme a gente for trabalhando, isso a gente vai continuar desenvolvendo. Mas a criança precisa ter repertório, né? Ela precisa ouvir, precisa conhecer as palavras para poder brincar com as palavras, né? Então, se o seu filho não rima, ele precisa primeiro ser muito exposto à rima. Então, é ali que a gente vai começar, né, nesse material. Então, a criança já, suponho, né, que já escuta histórias, né, escuta poesias, ela já está sendo exposta à consciência fonológica de uma maneira não sistemática, né? Então, o trabalho que a gente já desenvolve, ela envolve consciência fonológica. Agora, a proposta é ter essa fase da alfabetização desenvolvida sistematicamente. E isso é muito importante a gente frisar, porque a gente não vai aprender a tocar um instrumento se a gente praticar esse instrumento 10 minutos uma vez por semana, né? Então, a gente não vai nem dominar um instrumento, quanto mais brincar com ele, né? Como seria o jogo de palavras e tudo mais.
Alfabetização é a mesma coisa, tá? Então, é preciso que nesse período agora que eles vão começar aqui, com 5 anos, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, que você tenha, seja aplicado sistematicamente, tá? Nem que seja 10 a 15 minutos, é o suficiente, 10 a 15 minutos por dia. Mas todos os dias, né? A criança precisa ouvir, assim, mas todos os dias. Ela precisa ouvir uma história, né? Ela precisa ser exposta, ela precisa conversar para desenvolver, né? Então, lembrem disso, tá bom? É importante que quando você for começar, que você faça sistematicamente. Ah, esqueci, fiz na segunda, só vou fazer na sexta. Isso atrapalha o desenvolvimento. É bom que seja consistente, ok? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar o material. E aí, vocês